Fala amigos, beleza? Aqui é o Revoltão. Primeira vez no canal trazendo uma análise de um jogo que, claro, né, não poderia faltar Resident Evil 4 Remake, que jogaço, só dando spoiler. Eu trouxe aqui também o meu amigo Popzera, ou conhecido como Marcos, pra me ajudar a debater um pouco mais sobre essa análise, que ele é um grande fã de Resident Evil 4. Fala aí, Marcos. Fala rapaziada, beleza? Eu me chamo Marcos, tenho a tag dizer Popzera na Xbox e fui convidado para fazer parte dessa primeira review do canal do Revoltão. E com muita honra eu estou aqui. E é isso. Sou um fã de Resident Evil 4, como o Revoltão falou, e posso dizer com 100% de certeza que os meus conhecimentos sobre a saga não, sobre o jogo em específico, vão ser de bastante varia para vocês, tá ligado? Até porque a gente é o dono da verdade, né, Revoltão? Mentira, É, essa parte é brincadeira. Mas, espero que vocês aproveitem. E é isso, rapaziada. sim, você não pode confundir o Krause com o Ash, tá bom? Mas é isso, hein? Não, E bom, né, Marcão? E o que é o Resident Evil 4 Remake? cara, o Resident Evil 4 Remake é uma proposta da Capcom de trazer uma versão reimaginada do nosso amado Resident Evil 4 clássico, que todo mundo jogou, todo mundo comprava R$ 2 na feira, enfim, no Play 2. Enfim, diga não à pirataria, rapaziada. Mas enfim, fez parte da infância de todo o povo brasileiro. Lá pra 2006, 2008, pelo menos na minha época, né? E, cara, simplesmente é a nata dos Resident Evil. Tanto os outros remakes quanto de todos os outros da série numeradas. E todos os spin-offs, simplesmente o melhor até agora. Óbvio que eu tô falando um pouco. Tem um teor emocional, até porque Resident Evil 4 foi o primeiro jogo da série que eu joguei. Então, tem um pouquinho, tem. Mas eu não estou falando isso da boca pra fora. Eu joguei e realmente é um bom jogo, é um excelente jogo. Cara, a Capcom acertou em cheio nessa Revoltão, Acertou. diferentemente do 3. Acertou. Diferente do 3, né? Que o 3 é uma piada em comparação ao seu original. O 4 Remake, ele não supera, sabe? Ele explode qualquer coisa, a expectativa que a gente tinha sobre o 4. E o que mais tinha, cara, de gente falando que o 4 seria horrível, que o 4 não seria melhor que o original, era muita gente falando. E quando teve aquele vazamento de vídeo da chuva do R4, o que mais teve foi gente falando mal do jogo. Mas eu, o Marco, Sim, a gente sempre calma, manter a calma. A Capcom não vai estragar o jogo mais popular da série. amigo, a Capcom fez um bom trabalho. Capcom, espero que as minhas palmas saiam no áudio. Capcom, você está de parabéns, Capcom. Tá de parabéns. Então, é isso, rapaziada. Resident Evil 4, perfeito, perfeito. É um ótimo Gosto, remake. gosto. Cara, em relação ao clássico, o Resident Evil supera muitas expectativas, obviamente. Em questão de gameplay, enredo, enfim, nós vamos falar um pouco mais disso ao longo do vídeo. Mas ele faz um papel de remake que é ser melhor que o seu clássico, obviamente. Essa é a base de um remake. E as adições de gameplay, as adições na história e tudo, o conjunto de tudo fazem o Resident Evil 4 Remake ser um masterpiece dos jogos atualmente. Então, em relação ao clássico, ele melhorou bastante. Óbvio que eu não vou comparar a gameplay antiga com a gameplay nova, até porque é um jogo datado. Quer dizer, o clássico é um jogo datado. Então, que foi revolucionário para a época. Então, enfim, ele teve o seu valor. Mas, cara, o remake tá simplesmente sensacional em relação à gameplay. O que Cara, você acha, Revoltão? na minha opinião, cara, eu acho que o 4 ele consegue gerar muita expectativa do que o 2 Remake é. Porque pra mim o masterpiece dos remake é o 2. O 2, na minha opinião, era o melhor remake da Capcom feito, sem nenhuma comparação. Mas o 4, ele consegue abranger muito, 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 muito. Ele não consegue superar o original, ele consegue ser melhor em tudo. Até porque ele é um remake bem fiel, né? Em questão de escopo. Tipo, ele é muito grande em relação ao clássico. Ele basicamente copiou o clássico em tamanho. Isso é muito bom. Coisa que no 2 remake e no 3 principalmente. Eles Não, tiraram algumas eles partes, mas tiraram, sim. enfim, o remake do 2 também é impecável. Mas Tá? mesmo o Diferente do 4, remake do 3. mas mesmo o 4 tira Sim. algumas das coisas. No caso, tirou um boss que tinha, ele tem praticamente o mesmo tamanho. É a mesma duração de gameplay. Ainda se estende um Sim, pouco mais sim. se tu for querer pegar tudo das ilhas, né? São três partes, a vila,
Fora que a gente ainda tem parte pra receber. Mercenários, Separate Way, inclusive o Mercenário do Resident Evil 4 clássico é o melhor Mercenário. Dá pra jogar com os dois Askers, se é que vocês me entendem. E, cara, simplesmente sensacional. E eu espero isso dos Mercenários também, tá? Espero isso do Separate Ways. E espero que a Capcom continue com esse bom trabalho nesse jogo. Até porque ainda tem muita coisa pra vir, rapaziada. Então, Com certeza, só com aguardar. certeza. E aquela cena pós-crédito, o que mostrou, só deixou a gente hypado quem é fã de Resident Evil. Tu é doido. Mostrou o Krauser, né? É, brincadeira. Mas enfim, a gente vai falar David isso, Jones, nota nós, nota nós. a gente vai falar isso futuramente, lá pro final lá pro fim do vídeo. Mas enfim, né? Eu acho que aqui chega o ponto crucial pra gente comparar, né? O clássico com o remake. E é complicado, amigo, é complicado, sabe? Eu acho injusto comparar dois jogos assim. Dois jogos que são de épocas diferentes, né? Ambos têm o seu valor, isso não é um fato. Resident Evil 4, o clássico, ele foi revolucionário pra época. Foi o As marco pessoas pra época. jogavam ele. Sim. O primeiro jogo, Eu lembro o que primeiro aquele cabelinho do jogo Leon era Resident Evil o 4 em American Way terceira of pessoa. Life. Como é que é? Aquele cabelinho do Leon era o American Way of Life dos jogos. Né? As pessoas não entendem essa referência. E, cara, aquilo lá era, meu Deus, que cabelo lindo! Era o marco dos gráficos. E, em questão de gameplay, foi um dos primeiros jogos over the shoulders. Então, a maioria das pessoas jogavam pela gameplay. Apesar de você, que nasceu atualmente, não chegou a jogar no Resident Evil clássico, inclusive o 4, que é o foco desse vídeo, a gameplay daquela época era revolucionária. Então, as pessoas gostavam de jogar pela gameplay porque não tinha um serviço de tradução ou de legenda tão bom assim. Então, geralmente a história ninguém entendia e só ia seguir. Pelo menos eu fui assim. A maioria dos meus a gente jogava só por jogar, por se divertir e que era muito divertido. Mas o R4, cara, a questão de versão de Play 2, né? Ele teve o Piratão com legenda BR, mas só que foi lá pra frente, né? Acho que no meados de 2009, 10, por aí. Foi na época que eu joguei, inclusive. Mas enfim, eu também não lia. Eu era criança. Mas enfim, realmente, quando eu tinha o meu Play 2, eu cheguei a. Foi a parte onde tinha o Luiz, a Ashley e o Leon, que eles tinham Eu que sou da cabana. segurar. Exatamente, tá acabando, que eles tinham que segurar. Enfim, lá acho que foi a última parte que eu consegui chegar no Play 2, mas eu zerei recentemente. Recentemente não, né? Zerei uns 2 anos atrás, na pandemia. E cara, é um jogo bem medíocre, na minha opinião. Mas eu sei que ele foi. Amigo pasmem, tá? Quando eu tinha um Play 2, eu fazia um desafio sem memory card. Era esse meu desafio, até porque eu não tinha conta na época, né? Então, eu tinha que inventar. O desafio era zerar o jogo, chegar o mais longe possível sem memory card. Ou até a mamãe gritar lá de cima do quarto, quando eu ia chegar. E eu ia ver meu recorde até onde eu conseguia parar. Antes de perder todo o progresso. Enfim, era uma época feliz. Era uma época questão de gameplay. Eu quero que você fale. Sim, cara. Eu acho injusto comparar a gameplay do clássico com a gameplay do atual, mas eu quero que você fale os pontos positivos dessa gameplay e os pontos negativos, né? Que eu acho que não existe, Não, mas não a gente existe. vai falar. Tá. Primeiro, né, o parry. O parry nesse jogo é tudo. É como se fosse Sekiro, né? É o parry do Resident Evil 4 Remake. O parry, ele encaixou como se fosse uma luva numa mão. Cara, o parry é sensacional. Ele, Gostei. ele serve pra tudo, tudo, tudo. O ganado joga um machado, tu dá parry. O ganado joga uma flecha, tu dá parry. É basicamente. Eu não sei se eles tiveram uma inspiração do clássico, porque no clássico tu conseguia aparar machado e flecha com a faca. Mas tu tinha que ser muito bom pra Muito isso. bom, né? E não era um parry em si, né? Era uma. Enfim. Vocês que jogaram o clássico vão entender. Coloca trechos aí, Revolução, na edição de alguém aparando um machado ou uma flecha com uma faca. Colocado. Porque era possível. Eu acho que foi inspiração dos desenvolvedores desse remake. Sim, sim, sim. Mas enfim, o Pebble ele se encaixou tão bem na gameplay, que a gameplay ficou suave, tranquila, gostosa. É tão bom a gameplay do Resident Evil 4, tão bom que ele fica viciante, que tu não quer parar de jogar. Eu mesmo, quando eu comecei a jogar, eu fui parar no eu comecei no 1, parei no 7. Fiquei jogando horas e horas. Enfim, cara, eu acho que o gameplay ele supera muito o original, claro, né? A gente não pode, como o Marcos falou,
é uma gameplay antiga, mas eu acho que precisava de um remake, o 4 precisava sim ser atualizado. E eu vendo essa gameplay eu fico babando, babando. A outra questão também que eu achei que ficou muito bacana foi que você pode trocar de arma sem apertar o inventário, porque o 4 clássico tu tinha que apertar o start e trocar de arma. E isso deixava o jogo muito chato. Tu tava na Amigo, ação, pá, pá, amigo, eu pá, tenho um pá, protesto. na ação, Eu pá, pá, tenho um pá, tu protesto. apertava start, sabe? Perdia todo o clímax da batalha. E eu achei Eu que. tenho um protesto. Eu que tinha pensamento lerdo, eu era um pouquinho mais lento, gostava de dar start, respirar e pensar no meu próximo movimento, ao mesmo tempo que eu escolhia uma arma adequada para aquele exato momento. Então, para mim, eu preferia. Eu preferia não, eu gostava, tá? Não, não, Até porque dá não, pra fazer isso no remake, tá? mas Tu é que consegue tá. pausar e escolher a arma no inventário Exatamente, é isso que eu ia e falar. pensar um pouco. Dá pra tu apertar o start. Eles não removeram isso, mas eu acho que a adição de, de, Assim, a edição de, realmente de trouxe colocar muito pro gameplay. trouxe muito. O jogo ele fica frenético, cara. Ele fica muito frenético. Tem a Fica parte. mais fluido, Tem, coisa que faltava no clássico, tem, realmente. tem aquela parte que a Ashley fica no carrinho pra quebrar aquela parede, né? Qual é o nome do carrinho? Eu esqueci agora. O. De demolição. Aí da Wrecking Ball, da Wrecking Ball, É, sim, sim. E assim, chega vários ganados. Meu Deus, velho. Aquilo ali é frenético. essa parte, até porque essa parte, enfim, vamos entrar no próximo tópico, a gente vai falar um pouco mais dessas partes que foram removidas ou não. Bom, rapaziada, como todo remake, né, enfim, até hoje que a Capcom produziu, óbvio que teve algumas mudanças. Eu digo, quando eu digo mudanças, eu digo corte. Cortes que me decepcionaram, aliás, um corte apenas que me decepcionou, algumas mudanças no enredo que me deixaram bem feliz, até porque a história do 4 era um pouco medíocre. Vou usar o vocabulário do Revoltão. Era um pouco medíocre, sim. Era um pouco. Pouco não, era muito medíocre, tá? Enfim. Mas a gente vai falar um pouco disso melhor depois. Mas, Revoltão, eu quero fazer essa pergunta pra ti primeiro. Que parte que tu lembra do clássico que foi tirada, ou enfim, removida ou alterada que tu acha que. Caraca, é a primeira que vem na tua cabeça. Cara, o que é clássico do Resident Evil 4, o que tu vê em tudo, é a parte do laser. Tu não pode mentir. O cara não pode até não conhecer Resident Evil 4, mas ele sabe que o Neo ele escapa do laser. Eu acho que, sei lá, dava pra Capcom ter colocado isso, dava pra Capcom dar um jeito de colocar isso, mas, né, fazer o quê? Eu acho que foi a única parte que eu realmente Amigo, queria que tivesse. amigo, você é em defesa da Capcom. Eu vou sair em defesa da Capcom. Eu achava aquilo muito ridículo. Era muito foda? Era Era. foda. Mas aquilo era ridículo. Tinha um pouquinho de ridiculidade lá no fundo. Então, e a proposta do remake de trazer uma coisa mais real, a Capcom acertou, acertou. Mas confesso que eu queria ter visto sim essa Sim, cena sim, sim. no, no Ma- remake. mas só pra Capcom não ser filha da puta, ela deixou aquela cena, porque quando o Leon, ele faz aquela pirueta toda, ele vai lá e senta na cadeira, né? Isso tem no original. No original, desculpa, isso tem no remake. Tem, é tipo Cara, meio que um tem. fanservice. Tem. É um fanservice. Tem, e justamente tem a mesma legenda, sem tempo pra relaxar. Isso foi genial da Capcom. Eles trouxeram, né? Pra uma outra metade do jogo. Isso acontece lá na ilha, mas no remake acontece no castelo. Então, spoiler pra que você ainda não jogou. Enfim, não tem por que eu avisar o cara depois que eu dei o spoiler. Enfim, isso não é spoiler, não vai fazer diferença na história. Mas é uma coisa de fanservice, como o Revoltão disse. E cara, a primeira coisa que me veio na minha cabeça, uma coisa ridícula que tinha no clássico, obviamente, era foda, mas era ridícula, era a parte da Ashley dirigindo um trator que comia as paredes, velho. Não faz sentido, uma menina de 16 anos fazer aquilo. Óbvio, era muito legal essa parte, porque era engraçado. Eu achava engraçado. Uma loirinha, filhinha de papai, fazer aquilo do nada, mas. E o Liu em cima Eles. da, Eles. e o Liu em eles cima da caçamba tirando. em cima da caçamba. Pei, 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 pei. E eu acho que eles fizeram uma mudança bem plausível pro remake, com ela lá na Wrecking Ball. Wrecking Ball, Wrecking Ball. Então, cara, essa é a primeira parte que veio na minha cabeça. Uma E mudança, também que tem uma cena de perseguição com bitores, né? uma mudança Isso é bem importante comentar. que eu acho também que eu amei no remake foi a parte do carrinho. Que antes era só o Leon, né, no carrinho. Agora é o Leon e o Luiz. Cara, pra mim ficou tão divertido aquela parte.
tão divertido, tão superior Aquela parte no clássico já era pastelona. Sim, sim, E eles sim. deixaram mais pastelona ainda no remake. Mas ficou muito boa. Ficou muito boa. Ficou muito bom, cara. Eu achava um porre aquela parte no clássico. E inclusive tinha até um bug também de tu ir sem um carrinho usando o bug da Strike, enfim. Resident Evil 4 é fenomenal em questão de pular cena, speedrun, mas enfim. Pra mim essa parte no remake ficou muito superior, muito mesmo. Eu me diverti muito mais jogando. Time Event do Krauser. Ou como o nosso querido mago David Jones fala, o Wesker, né? Eu achei que no remake tem Fala implementado a dele. questão de ser gameplay. Gameplay, tu vai lutar contra o Ash que tu não vai apertar botãozinho. Isso foi do caralho. Do caralho. Foi bacana demais. Tu lá com o Ash dando faquinha, papá. Cara, eu fiquei arrepiado. Literalmente fiquei arrepiado. Eu confesso que eu dei risada daqueles momentos lá que o Leon e o Krauser estavam balangando as mãos assim pros outros. Foi engraçado de ver. Mas ficou muito bom, realmente. Rebotando, você tem um ponto comigo agora. Ficou, Ficou muito bom essa parte. ficou muito bom. E claro, né? Eles mantiveram a grande piada que isso teve até na demo. Que tá lá na parte inicial do jogo. A piada do bingo? Do bingo, exato. Aí ele toca o sino, aí os ganados vão embora. Aí ele pergunta, vocês vão pra onde? Pro bingo? E isso foi genial, que a Capcom fez, foi genial manter essa piada. Essa piada é clássica, né? Um bando de velho indo embora, obviamente. Vão pro bingo. Eu fui entender isso depois de velho, rapaziada. Desculpa, mas essa piada era muito pra época. E como o Rebotão disse, se eles mantiveram isso, foi uma jogada de gênio. Principalmente aqueles que jogaram. E sim, né, E tipo... A outro história... corte que me decepcionou, Rebotão, desculpa interromper, Tá, pode falar. mas em relação a inimigos, eu não senti falta, até porque eles acrescentaram um inimigo diferente, né? Sim, aquele Mas cara eu com... queria ter visto o gordão da torreta. Eu queria ter visto o gordão da Sério, cara. torreta. A luta do 3 é bem memorável. Então eu queria ter visto, sim, um remake dela. Então esse era um ponto negativo que eu queria colocar pra vocês. Pelo menos pra mim, como fã de Resident Evil 4. Cara, eu muito pelo contrário, É... velho. Eu agradeci porque eles removeram esse boss. Eu odiava, cara. E no profissional, se tu vai platinar, né, o R4 clássico, esse bicho no profissional é um saco, é um porre. Eu odiava, cara. Lá eu fiquei um tempinho. Eu gastava todas as minhas balas de Magno nele, É mas era muito. doido. A mecânica do boss era boa, era boa. Eu gostava, particularmente. E até a questão também do que removeram também É, todo mundo corre. foi a estátua do Salazar, que ela te perseguia. Isso sim era pai. Cara, era paia, mas eu queria ter visto. Eu queria ter visto. Não, não, cara. Era muito irreal aquilo. Era Tá sendo muito irreal aquilo. fanboy, Era tá muito sendo ridículo, fanboy, mas era não. muito engraçado. Aquilo ali era Eu sou horrível. fanboy, eu sou fanboy. Perdão, amigos. Aquilo, Era muito legal, era muito legal. aquilo ali era horrível demais, velho. Do nada uma estátua vem te perseguindo, cara. Aí tu tem que correr. Não, não, não. Eu não gostei. Inclusive, e acertaram no outro ponto que é a gameplay da Ashley, né? A gameplay da Ashley é muito boa no remake. Tá muito E, gostosinho. cara, é muito superior. É muito superior. É isso que o remake tem que ser. Ele tem que superar. Obviamente, ele tem que superar mantendo a identidade. Então, isso a Capcom fez muito bem nesse remake. A gente já comentou isso mais na frente, mas é muito bom puxar o saco da Capcom quando ela acerta. Pra que ela continue acertando, né? Porque ainda tem mais 2 remakes pra ela fazer. Então ela tem que fazer um bom trabalho nesses próximos anos. Então, Marcão, não tem. Pra mim, eu acho que esse remake ele não peca em nada. Nada, nada, nada. Algumas partes, né? Tipo, nenhum jogo perfeito, mas ele é quase a perfeição. 95%, né? Fica no, fica, 95% perfeito. fica no pedestal de Red Dead, de, Tem. Sim, isso. de Tem jogo assim. aquele 5% que eu esqueci. Eu tenho outro ponto que eu esqueci de comentar, Revoltão. Mas em relação à trilha sonora. Cara, te confesso que eu não gostei da trilha sonora do remake. Tanto quanto eu gosto da do clássico. Olha, O clássico eu acho que isso ele era tem. mais pesado em Isso, questão de, isso de, tem a de trilha questão sonora e era muito boa. Isso tem questão de um. Eu acho que vem porque tu sente nostalgia, cara. Acho que tu deve sentir tanta nostalgia no 4 que tu ama ela. Mas sim, Não sim, sei se é sim. nostalgia, eu não sei, mas em relação. Um remake em relação ao 4 clássico, eu senti falta um pouco mais da trilha sonora, tá? Eu senti. Óbvio que em momentos tipo como o do Mike, a luta do Cedar no final, a trilha sonora é muito mais. O clássico tem uma trilha sonora melhor. Eu acho que eles tiveram um downgrade. Acho que foi. Eu falando, como minha opinião, como eu comprei o jogo e joguei, a única coisa que eu falaria realmente com downgrade, uma coisa
uma pessoa, enfim, não comprar o jogo, que eu acho difícil não comprar o jogo só por causa da trilha sonora, mas o que eu acho que pecou, foi um pecado mesmo, foi a trilha sonora. Óbvio que tu pode comprar versões e jogar com a trilha sonora do. Eu queria ver uma coisa nova e retrô. Cara, Mas, enfim, mas eu acho é também. aquele 5%, né? A outra coisa que o remake ele conseguiu ser superior ao clássico foi os bosses, cara. Eu acho que os bosses, todos os bosses que eu enfrentei, mito meu, só um que eu achei que o clássico foi muito melhor, que é o Krause, né? Pra mim o Krause no clássico consegue ser melhor que o remake. Mas tirando isso, todos os bosses são incríveis, velho. O Salazar, o boss final, o que mais? O Eu tenho a acrescentar a gameplay do Krause. Vulgo Wesker. David Jones, hashtag David Jones nota nós. Assim, em questão de gameplay, realmente a gameplay do Krause no remake ela é melhor, mas falta de alguns aspectos em si. a Por parte do exemplo, puzzle. quando a parte do puzzle era uma parte legal que o Krause escondia as 3 peças para tu sair, né? No remake é E a linear. parte é linear, realmente é linear. Mas eu senti falta também da aspectos da gameplay, por exemplo, do Krause te jogando para fora e tu, sei lá, óbvio que ia ter que ter Quick Time Event pra isso, mas eu senti. Coisa de fanboy. Não vai impactar nada a tua experiência com o jogo, até porque ambas são muito boas, convenhamos, ambas são muito boas. Mas realmente a parte de faltar o puzzle que o brinca com o Leo, a peça tá pra ali, a peça Isso tá eu pra senti. cá. Isso eu senti Acha também. ela antes do tempo. Então, esse foi um aspecto negativo também da luta. E uma coisa também, Apesar de ela ser sendo muito boa. que eu não esperava que ele fosse manter era o Liu indo embora, né, no final do jogo, de jet ski, que é a ida da chave. Enfim, eles vão embora. Eu pensava que isso seria completamente diferente. Aquilo tem que ter, não, aquilo tem que ser mantido, cara. Aquilo é clássico. O Leon reclamando do chaveiro de ursinho. Ah, ele não reclamou, eu não sei. Eu zerei. A gente tá gravando esse vídeo no dia. Que dia é hoje, Hilton? A gente tá gravando esse vídeo no 1 de abril, dia dia da mentira. 1º de abril, dia da mentira. Eu Volta zerei Teté. ontem, tá, rapaziada? O remake. Eu zerei ontem. Então, eu não me lembro ao certo, mas eu não faço piadinha. Tá, mas isso é coisa de fanboy, tá? Então não liga pra minha opinião agora. Bom, vamos deixar para os nossos É. viewers o que eles vão achar do jogo. Mas, rapaziada, é fato. A compra do Resident Evil 4 Remake, ela Vale é a pena. recomendada por nós dois. Até porque a gente, né, como eu disse, a gente não é o dono da verdade. Vocês podem se decepcionar? Acho difícil. Mas é possível. Não posso afirmar nada que seja possível. Mas vocês vão gostar. É um excelente jogo. Cara, simplesmente fenomenal. Eu estou sem palavras. Estou sem palavras, Revoltão. Eu, quando terminei esse jogo, cara, eu fiquei com uma vibe tão boa, velho. Uma vibe tão gostosinha. Porque o Paysandu, ele ganhou do Remo de virada e eu zerei Resident Evil nesse dia. Cara, eu fui dormir tão bem, tão bem, tão bem, que a vibe foi Uhum. tão boa que foi tipo um antidepressivo, tá ligado? Uma cerveja. Enfim, eu recomendo demais esse jogo. Pra mim, é o melhor remake da Capcom. Superou o R2, que eu pensei que nunca fosse. A Capcom nunca fosse superar a Masterpiece do R2, mas superou. É um jogo fenomenal, que eu nunca pensei que a Capcom fosse criar um remake tão bom quanto o 1 remake, o Tão 2 remake, fiel. tão fiel ao original. É Sim. fenomenal, fenomenal. Só isso que eu tenho a dizer. Compre, vale o dinheiro completo, vale o dinheiro full. É um jogo tão acima da média que quando a gente joga, cara, é um jogo tão acima da média que quando a gente joga a gente não quer parar, porque no mercado de games só tem mediocridade. É o que mais tem, É um jogo diferente, né? É um jogo diferenciado em relação aos outros mercados, é só aos outros games. eu Sim. eu não consegui jogar Dead Space. Acho que o jogo minha bomba, mas o R4 eu joguei até o fim. Até o fim. Mas e aí, Marcão, eu acho que o vídeo Isso, acaba aqui. rapaziada. Eu acho que a gente deu nossa opinião sincera. Desculpa qualquer coisa, até porque é o primeiro review. Mas se vocês quiserem reviews mais se vocês quiserem um pouco mais de reviews com o Revoltão, quem sabe comigo futuramente, se eu jogar o jogo, deixa o like e se inscreve no canal para dar essa força. Se inscreve aí, dá o Como eu like. disse, é um review bem, Sincero, digamos né? assim, bem casual, bem casual. A gente falou na zoeira, a gente falou o que veio aqui na nossa cabeça.
sem roteiro, sem nada. Esse é um vídeo pra fã, pra quem é, porque a gente é fã de Resident Evil. Eu te amo essa saga. Exato. E o que a gente falou foi o que rapaziada. veio na nossa mente aqui. Então a gente pede a compreensão de vocês, tá? Nossa opinião foi 100% sincera. E David Jones, se você ver esse vídeo, leve na brincadeira. Por favor. Vai ver sim. Nota nós, David Jones. Hashtag nota nós. Nota nós. Não custa nada tentar, né? Ninguém tem que tentar, diria nosso amigo Chris Rock. E é isso, rapaziada. Valeu pela audiência. E tenham um bom dia. Compre Resident Evil 4 Remake. É isso, galerinha. Se inscreve no canal, dá um like aí. Compartilha pro grupo da família. E é isso, tamo junto. Não compartilha pro grupo da família. Vai que eles não gostam de nós. Ou compartilha. A gente não falou besteira. Pelo que parece, a gente não falou besteira, Revolta. Então compartilha assim com o grupo. E é isso, valeu, é nóis. Até a próxima. Valeu. Dá like!